Diatribe, uma palavra bem diferente, um tanto incomum para nós, mas que na verdade o significado dela nós já estamos vendo aqui, nos acostumando. É esse jeito gostoso do apóstolo Paulo escrever, em que ele apresenta um argumento e ele mesmo já apresenta o argumento de um eventual opositor. E aí ele responde. Não é um diálogo, porque não tem duas pessoas conversando, mas existe uma dupla de argumentos sendo contrapostos. E assim a gente vai avançando pelo nosso estudo. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. E mais uma vez, estamos aqui juntos para avançarmos nesse estudo maravilhoso. Estamos na carta de Paulo aos Romanos. Antes de entrar no texto bíblico, vamos fazer como é nosso costume. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor trouxe a nós a Bíblia Sagrada. Muito obrigado. Agora o Senhor nos ensina e nos guia a toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Como eu sempre digo, diga você também o seu amém. Diga o seu eu concordo, que assim seja. E abra comigo também sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Lembre sempre, tenha a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia todos os dias. Não abra mão da leitura diária do texto sagrado. Eu quero aqui fazer uma introdução a esse momento, lembrando para você da importância disso. Há quem diga, e eu ouvi recente, na verdade, hoje eu ouvi um argumento de alguém, assim, não era uma objeção direta a ler a Bíblia, mas era mais assim uma desculpa. Deus é muito mais do que a Bíblia, e eu quero mergulhar em Deus, eu quero a comunhão com Deus, então... E aí eu pergunto, que Deus? Quem é esse Deus? Como você sabe que esse Deus é o Deus? É aqui que ele se revela. Então não tem essa conversa de que eu quero, mas é Deus. Se não ler a Bíblia, pode estar se envolvendo com qualquer coisa, até mesmo com uma projeção da sua mente, com um amiguinho imaginário, chamando de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade é na circuncisão? Muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Entendeu agora por que eu fiz essa introdução? Em que eu falei da importância de ler a Bíblia? Olha aqui, nessa diatribe que Paulo está fazendo, ele apresentou para a gente no capítulo 1, o homem depravado, o homem sem Deus, qual é o resultado disso. No capítulo 2, ele mostrou que a gente não pode julgar o homem sem Deus, o homem depravado. Na verdade, a gente tem que olhar para isso e a gente olhar para o espelho e nós mesmos buscarmos um caminho com o Senhor sem qualquer falsa superioridade, porque nós não temos superioridade mesmo. E aí, quando ele colocou todo mundo diante da mesma situação, que é o problema do pecado, que aflige a todos nós, aí vem a pergunta, então qual é a vantagem de ser judeu? Tem alguma utilidade na circuncisão? Porque, afinal de contas, Deus fez o Antigo Testamento, formou um povo, chamou Abraão, fez amizade com ele, dali criou uma nação. Nessa nação, então, foi dividida em 12 tribos, as tribos de Israel. Deus tirou esse povo lá do Egito com a mão forte, fez atravessar o Mar Vermelho, estabeleceu eles na Terra Prometida, criou ali toda uma cultura junto com a lei, todo um corpo de pensamento para nesse lugar entregar o Messias. Qual a vantagem no final de tudo isso? Se eles estão no mesmo problema que os gregos, tem alguma vantagem nisso tudo? E aí Paulo, tem todos os sentidos. Mas principalmente, ele pega aqui o ponto-chave, porque aos judeus foi confiada a palavra de Deus. Nós hoje temos a Bíblia porque os judeus a preservaram. Porque todo o Antigo Testamento foi para Israel. E o Novo Testamento, ele nasceu na sua maior parte dentro do povo de Israel. E aquelas partes que nasceram fora do povo de Israel, como por exemplo, o Evangelho de Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos, né? Lucas não era judeu, elas também decorrem do povo de Israel. Né? Lucas foi para Israel, ficou em Cesareia, fez sua pesquisa para poder escrever o seu evangelho, e foi a vivência dele na primeira igreja, especialmente com Paulo, um judeu, que permitiu a ele, então, escrever a história de Atos dos Apóstolos. Então tem alguma vantagem? Para o judeu, muita. Eles receberam a palavra de Deus. E aí, então, nós podemos trazer isso, né, transpor essa ideia para a nossa realidade. Bom, se está todo mundo debaixo desse mesmo problema, que é o problema do pecado, tem alguma vantagem em, afinal de contas, eu seguir a fé cristã? Bom, tem muitas, né? Em primeiro, receber a palavra de Deus.
E aqui eu já transponho o conceito de palavra de Deus para o próprio Cristo, né? Ele é a palavra de Deus. E sem Jesus Cristo não há salvação. Paulo vai desenvolver esse argumento da salvação daqui a pouco, mas eu quero adiantar isso para você já. O que importa se alguns deles, né, dos judeus, foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Porque aqui Paulo está falando de um conceito muito próximo para os judeus, e talvez para mim e para você seja algo um pouco mais distante. Ele está aqui já falando do que está subentendido: aliança, contrato. Eu citei Abraão agora há pouco. Abraão e Deus fez um contrato com Abraão, fez uma aliança. E essa aliança teve um rito que Deus fez para celebrar essa amizade com Abraão. Depois Deus faz um rito também, um contrato com o povo de Israel. E vai fazendo, né, vai seguindo. Então por isso que ele está falando aqui, bom, o contrato está quebrado, né, porque houve infidelidade por parte dos judeus. Então não, será que se perdeu? Será que assim, no final não faz sentido essa realidade desse contrato? Por causa da infidelidade, isso vai anular então a outra parte, né, já que é um contrato de dois lados? Se rompeu o contrato, e a fidelidade de Deus, como é que fica? E Paulo também já responde, aqui é diatribe, né? Ele dá o argumento, ele faz a pergunta do outro lado, o contra-argumento, e ele dá a resposta. Não, de jeito nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando for julgado. Paulo está falando o seguinte, é um conceito também do Antigo Testamento. Paulo, ele puxa muita coisa do Antigo e ele cumpre na vida dele o que Jesus falou, que um homem instruído na lei e que se converte a Cristo, ele é como alguém que tira do seu tesouro coisas antigas e coisas novas. Paulo é um desses homens, né? Um homem versado no Antigo Testamento, um homem fariseu, um homem rigorosamente praticante da tradição de Israel. Então ele vai lá no Antigo Testamento pegar verdades e trazer para nós no Novo Testamento. E falou, olha, de maneira nenhuma foi rompido o contrato. Porque Deus é fiel. Apesar do ser humano, aqui na figura do judeu, ser infiel ao contrato e romper a sua parte, Deus mantém a dele. Deus não joga fora o contrato. Ele falou, não, mesmo vocês sendo infiéis, eu vou manter a minha fidelidade à palavra dada. Deus se mantém. E aqui Paulo vai citar, então, uma porção do Antigo Testamento, da Escritura do Salmo, né? Quando aqui tem uma conversa aqui com Deus e alguém arrependido fala, né, que Deus seja justificado nas suas palavras e prevaleça em julgamento. Mas se a nossa injustiça, vem de novo a diatribe, aqui é Paulo fazendo o papel do outro, né? Se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, o que nós vamos dizer então? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? E aqui ele falou que estou falando como homem, tá? Estou usando o argumento humano, ou seja, ele está falando como um opositor. Claro que não. Se fosse assim, como é que Deus ia julgar o mundo? Aqui a lógica, a pergunta do opositor é o seguinte, tá, mas se ao eu fazer o mal, né, porque assim, Deus não rompeu o contrato, ele mantém, a gente fez errado, e aí Deus se mantém. Isso então mostra como Deus é maravilhoso. Então quer dizer que quando eu faço uma coisa errada e está mostrando que Deus é maravilhoso, então será que Deus não seria injusto, né, para aplicar ira? Porque olha só como eu estou mostrando como ele é maravilhoso. É um argumento sem vergonha, tá? E Paulo está lidando com esse argumento porque pessoas sem vergonha usam argumentos sem vergonha. E a gente tem que estar preparado para isso também. E Paulo fala, claro que não, como é que Deus ia julgar o mundo se ele fosse injusto, né? Alguém pode alegar ainda, novamente aqui é a diatribe, está de novo puxando o argumento lá da outra pessoa. Se minha mentira ressalta a veracidade de Deus, por que eu sou condenado como pecador? Né? Porque esse contraste aí exaltaria Deus. Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que nós dizemos, né? Façamos o mal para que nos venha o bem, e a condenação das pessoas que falam isso é merecida. Isso aqui é como aquela anedota do louco, né? A pessoa ia caminhando na rua e encontrou um doido, e o doido estava com uma madeirinha batendo na cabeça. Batendo, uma cara de dor. E aí o doido parava, e aí fazia uma cara de alívio. Aí sorria, aí começava a bater de novo, né? E essa pessoa abordou e falou, por que você está fazendo isso? Por que você bate com essa madeira na sua cabeça? Isso não lhe causa dor? E aí o doido falou, sim, é horrível, mas é tão gostoso quando eu paro. Está percebendo a loucura disso? É essa a loucura desse argumento, né? A pessoa diz assim, então, se quando Deus me perdoa, quando eu faço uma coisa errada, isso mostra a minha diferença entre eu e Deus, não seria isso uma coisa boa, então? Tá doido? Tá doido? Quer fazer o mal
para mostrar o contraste da sua maldade com a bondade de Deus, isso é argumento de maluco. Não é assim que a gente vive, não é assim que gente vive. A gente vive fazendo o bem, porque olha o que Jesus falou, para que as pessoas vejam as suas boas obras, as boas obras de você aí que me vê, e elas deem glória ao Pai que está no céu. Então a maneira de a gente mostrar a bondade de Deus, e de a gente mostrar a verdade de Deus, e a gente exaltar o nome de Deus, não é por contraste com o mal, fazendo o mal. Isso é loucura. É fazendo o bem, para aí assim exaltar o nome de Deus. Então é Paulo aqui nessa diatribe, fazendo argumento contra argumento e mostrando a loucura disso. Porque Paulo teve que lidar com isso. A gente tem que lidar com isso. Gente, a gente tem que lidar com todos os argumentos. Porque vem os argumentos que para você e para mim pode parecer doido, mas tem gente que vem tentar, com essa argumentação, distorcer a palavra de Deus, distorcer o evangelho, justificar os seus pecados ainda, né? Dizer que no final o bem e o mal não existem. Já viu aquela maluquice, aquela balela, aquela mentira diabólica do tal do equilíbrio entre o bem e o mal? São duas forças opostas que se... Não, mentira! Mentira, Deus é supremo. E Deus vai aniquilar todo o mal, sim. Vai haver um ponto em que a história vai se encerrar e vai começar a eternidade e não vai haver espaço para o mal. Então não tem essa história de equilíbrio, né? E até tem uma simbologia oriental. Esquece isso, tá? Esquece isso. Não tem, com o mal não tem equilíbrio. O mal é para ser derrotado. O que concluiremos então? Estou aqui no verso 9 já, né? Qual é a conclusão disso aqui então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Gentio, sempre, eu vou lhe ajudar com essas palavras sempre, tá? Se para você está ficando monótono, eu lhe peço desculpas, mas eu preciso sempre trazer a clareza dos conteúdos, porque tem sempre gente nova chegando a esse material, tá? Gentio quer dizer não judeu. Era a expressão que os judeus usavam para se referir a todos os outros. O que nós vamos concluir então? Estamos em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto judeus como não judeus estão debaixo do pecado. Ou seja, não há vantagem, todo mundo está numa posição ruim, como está escrito. E aqui Paulo novamente vai citar lá um salmo, né? Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E aqui ele vai citando, ele vai juntando, ele vai costurando vários salmos que tratam de partes do corpo humano. Sua garganta é um túmulo aberto. Com a língua, enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Aqui, garganta, língua, lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos, temer a Deus é inútil. Então, Paulo está mostrando aqui um argumento fortíssimo. Todos os seres humanos pecaram. Tá? Todos os seres humanos pecam. Não é só pecaram, pecam. Então não dá para ter espaço para aquele orgulho do religioso, que ele acha assim, não, mas agora eu estou dentro da religião, então agora eu sou melhor do que aquele outro. O religioso, eu já ouvi isso, infelizmente, né? Apontar para alguém da sua família e dizer assim, a minha filha não é uma pecadora como aquela lá. Bom, ela pode não ser como aquela lá, quer dizer, o pecado dela não é idêntico ao da outra, mas pecadora ela é. E nesse sentido ela é sim como aquela lá, ou seja, pecado é pecado e todo mundo está na queda. O que nos diferencia? Bom, é que nós cristãos aceitamos o sacrifício de Cristo em nosso lugar e nós nos dispusemos a gente andar por um novo caminho, a gente andar realmente caminhando com o Senhor e querendo abandonar o pecado e fazendo de tudo para abandonar e receber do Espírito Santo a força para isso. O ser humano sozinho não consegue não, tá? A gente precisa do Espírito Santo. Paulo, então, nessa sessão aqui, ele prossegue e diz, sabemos que tudo o que a lei diz, ela diz a quem está debaixo da lei. Quando ele fala aqui a lei, ele está falando da lei de Moisés, tá? Aquela legislação que Moisés trouxe ao povo de Deus lá no deserto e que era para o antigo Israel viver até a cruz do Calvário. Era ali se cumpriu, se concluiu toda a lei. Então sabemos que tudo que a lei diz, ela diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. A lei, ela expressa muito claramente a nossa incapacidade, a nossa incompetência, a nossa impossibilidade de a gente chegar a Deus. Então a gente olha para a lei, eu sei que muita gente conhece os 10 mandamentos, né? A gente não é para seguir os 10 mandamentos como lei, mas eles nos servem muito bem, eles nos servem como
um espelho, né? A gente pode usar para um exame de consciência, e a gente olha e vê assim, puxa, tá vendo aqui, ó, tá prova que eu não consigo. São só esses 10, a lei inteira tem mais de 600 mandamentos. E só nesses 10 aqui que são esse núcleo forte eu já estou falhando. Então a lei, ela prova a nossa inutilidade, ela prova que a gente está debaixo do pecado, ela faz todo mundo calar a boca. Ela mostra assim, tá vendo aqui? Tá vendo só esses 10 aqui? Então, boquinha fechada, sem apontar o dedo para o outro, joelho no chão, olhos no céu, e Deus tenha misericórdia de mim. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Acabei de falar, ninguém consegue cumprir. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, veja que a lei tem uma importância muito grande ainda hoje. Não para a gente cumprir, não para tentar viver por ela, porque a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, não pela lei, tá? É pela fé. Mas ela prova que tanto judeus quanto não judeus, nós estamos todos caídos e todos precisamos da cruz do Calvário. Todos precisamos de Jesus Cristo. E aqui não há espaço para orgulho. Por isso que Paulo, ele falou anteriormente, e eu quero até retomar esse tema que nós vimos em vídeos anteriores, ele falou isso no capítulo 2. Ele trouxe para a gente, quando havia aquela... Ele fazendo aquela diatribe já no capítulo 2, né? Fazendo ali a justaposição entre gregos e judeus, gregos representando todo mundo, e ele falou, olha, tanto gregos quanto judeus, todos acabam estando na mesma situação. É a queda, está debaixo do pecado, está carente, completamente necessitado da graça de Deus. E se você é alguém que também segue Jesus Cristo, você não tem motivo de orgulho. Você tem que se gloriar no Senhor, não em si mesmo, porque é a ação dele, é o ato dele, de Jesus Cristo vir à terra e morrer na cruz e ressuscitar por nós, é isso que nos traz a salvação, não é o nosso mérito. Nós não somos melhores do que ninguém. Muito obrigado pela sua companhia, volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!